Hora de Aventura. Um dos desenhos mais famosos e importantes para a formação de muitas pessoas, e até mesmo para o vigoroso ressurgimento da Cartoon Network, em meio ao decadente conteúdo daquela época. Foi o desenho responsável pela criação de muitos outros aclamados pela crítica e pelos fãs. Eu me considero um grande fã da série. Eu acompanho ela desde o lançamento no Brasil em 2010, e para mim teve uma importância imensa na minha formação e nos meus gostos atuais de entretenimento, e até mesmo nas minhas próprias filosofias de vida. Porém, nem tudo que um dia foi muito complexo começou sendo assim. A primeira temporada de Hora de Aventura é a mais transparente explicação de um humor nonsense, inesperado e muito aleatório. A série na época não tinha um rumo a se seguir, ela ainda estava no seu estado experimental, tanto na aparência física e emocional de cada personagem, quanto no que um dia seria a história definitiva do desenho. Enfim, maiores explicações sobre a temporada vão ocorrer ao longo do vídeo, mas isso é o básico para entender sobre o que eu vou fazer hoje. Eu vou analisar e ranquear cada episódio da primeira temporada de Hora de Aventura. Não só isso, como eu também vou deixar um contador aí embaixo da tela dizendo se o episódio é importante para o decorrer da história da série ou se ele é filler, que não faz tanta importância para o futuro da série. Assim, se você tem interesse em assistir a série inteira, vai poder assistir só os não filler, ao invés de assistir todos os 280 episódios. E se o vídeo tiver uma boa avaliação, talvez eu faça um ranking das próximas 9 temporadas. Então chega de enrolação. Eu sou o Drasvidio e esse é o meu ranking da primeira temporada de Hora de Aventura. Vigésimo sexto lugar. Hora de Negócios. Pra mim esse episódio é muito chato. O episódio começa com Finn e Jake descongelando objetos que aparecem em pequenos icebergs flutuantes, para que consigam o material necessário para a construção de um pier torturante. E no meio desses icebergs está um grupo de executivos, que, detalhe, não são humanos, já que o único humano presente durante toda a primeira temporada é o Finn. Esses executivos estão totalmente desesperados por um emprego, então Finn e o Jake contratam eles para fazer o pier. Só que com o tempo as coisas vão ficando fora de forma, literalmente, porque os executivos começam a fazer cada tarefa mínima do Finn e do Jake, enquanto os dois apenas se entopem de sorvete. Pra mim esse episódio é totalmente esquecível e muito sem graça, além da personalidade dos executivos ser uma coisa muito desconfortável e irritante de se assistir. Fiquei congelado por tanto tempo. 25º lugar, o Duque. Esse é aquele episódio em que a Jujuba vira uma doida varrida. O episódio começa com a Jujuba expulsando um cara chamado Duque das Nozes do seu castelo, depois de ele ter comido todo o estoque de pudim. Isso aí, cai fora! A não ser que queira umas boas biscoitadas, é melhor continuar correndo! Porque ele tem um vício incontrolável por pudim. Eu estou tão envergonhado. Agora vocês sabem do meu problema. Eu não consigo parar de comer pudim. O quê? Finn e Jake estão quebrando alguns vidros de poções na entrada do castelo por algum motivo e acabam sem querer acertando um deles na cara da Bonnie. Ah, droga! Opa, que mira! Ela acaba ficando toda verde e esquisita e pensa que foi um ato do Duque das Nozes. E o episódio inteiro é todo aquele lenga-lenga do Finn se culpando e tentando achar alguma forma de levar o Duque até a princesa. Até que no final ele conta toda a verdade pra ela e blá blá blá. É um episódio bem clichê e que não me prendeu tanto em todas as vezes que eu assisti ele. E eu não sei se foi efeito da poção, mas a Jujuba tá totalmente pirada nesse episódio. De uma forma que chega a ser muito desconfortante. Traga o Duque das Nozes para a justiça, a fria justiça da masmorra! Ela tá completamente pirada. O ponto mais positivo que eu tenho a dizer sobre esse episódio é o da primeira aparição daquele esquilo que odeia o Jake, apenas pelo fato dele não saber quem ele é. Não é nada demais. Um bando de gente me odeia. Por que, Jake? Não publicou Você minhas cartas tem que porque perguntar por quê. eu te odeio! Essa piada do esquilo tá presente em diversos episódios da série, e eu sempre rio muito todas as vezes que ele aparece. Tá lembrado de mim, Jake? Não. 24º lugar. O que vocês fizeram? Esse é um episódio bem... meh.
Finn e Jake sequestram o Rei Gelado por ordens da princesa e por motivos que pra eles são desconhecidos. E durante o episódio eles se questionam se eles estão errados de prender alguém sem motivo. Jake, eu tô ficando maluco? Parece que o Rei Gelado tá certo dessa vez. Mas se ele tá certo, então quer dizer que nós estamos... No Reino Doce! Não, é bem pior que isso. Então eles acabam liberando o Rei Gelado e prendendo eles mesmos. Desculpa, mas já que dessa vez somos os caras maus, temos que ir pra cadeia. Ah, que droga! Uau, soluções. Isso deixa a Bonnie muito puta da vida e eu confesso, é legal sentir o medo que ela coloca nos outros. O plot da história é que o Rei Gelado, sem querer, havia espalhado uma gripe para os cidadãos doce. E o antídoto era fazer ele urrar de dor. Urrar de dor. O Finn tenta fazer isso de forma não violenta e acaba fingindo ser amigo do Rei Gelado. Você já teve amigos antes? Sim? Então você sabe como amigos estão sempre urrando de dor um pro outro. E depois se fingindo de morto, para que ele grite de tristeza. Uau! Soluções. É um episódio que é também muito esquecível, e o ponto mais positivo que eu tenho a dar pra ele é o final, que é sem dúvidas muito fofo. Você viu como ele soltou rápido meu corpo morto? Foi muita maldade. Finn, se eu te visse morto um dia, eu ia te abraçar e te apertar dramaticamente por 1 zilhão de anos. Valeu, cara. Ah, por que esperar? Finge de morto aí. Por quê? Por quê? Por quê? 23º lugar. O Jardim da Bruxa. Fazer o Jake perder os poderes e ficar com um corpinho de bebê rechonchudo como penalidade por ter comido uma rosquinha? Pois é, esse episódio se trata disso. O Jardim da Tal Bruxa é composto apenas por rosquinhas, e depois do Jake comer uma delas, ele é penalizado, ficando com um corpo de bebê humano. Cara, você tá bem? Eu acho que sim, só tô com um pouco de frio. O episódio gira em torno do Finn tentando fazer o Jake recuperar os poderes e o Jake tentando lidar com a aceitação de seu novo corpo, da forma mais positiva possível. Cara, parece cansativo. É, Jake, é muito cansativo mesmo. Quem é você? Eu sou seu subconsciente. Eu estou aqui para te falar que, no fundo, você está muito cansado. É muito difícil nadar pelo rio. É mais fácil usar um chapéu. Aqui, toma esse chapéu. É isso aí. Eu simplesmente amo o Jake. Ele poderia ter recuperado os poderes ao simplesmente pedir desculpas pra bruxa, mas ele se recusa a fazer isso o episódio inteiro. E eu não culpo ele, eu amo o Jake. O episódio até tem algumas piadas bem engraçadas, que nem o Jake sendo completo babaca com a bruxa. Acho que você aprendeu a sua lição. Está perdoado. Meus poderes! Como é que eu posso te agradecer, hein? Tirei a bengala. Uma parte desse episódio me perturbava muito quando criança. Contemplem a linda sereia do rio. Qual de vocês mortais quer cruzar com tudo isso aqui? Hein? E eu acho que esse é um bom exemplo do tipo de coisa que essa temporada costuma transmitir de vez em quando. 22º lugar. Donnie. Donnie é o personagem mais irritante de toda a temporada. Sério, eu não consigo simpatizar nem um pouco com ele. O fato dele se divertir jogando ovos que saem diretamente de cloacas em rumo a casas humanoides só reforça meu argumento. O episódio em si é bem criativo no quesito sem sentido. Lobisomens com doutorado que são repelidos por gases de idiotice alheia? Eu duvido qualquer outro ser humano pensar em algo parecido. A presença do Donnie era uma barreira natural. A idiotice dele era tão poderosa que produzia um gás tóxico, o ofensivogênio. Para lobisomens é um veneno mortal. O episódio diverte em algumas partes, mas ele tá em uma posição tão baixa apenas pelo personagem do título ser completamente estressante. E eu agradeço por ele só ter reaparecido como um coadjuvante sem falas. Olha, eu adoro ser idiota. Valeu, Finn. Finn, seu panaca. Eu nunca vou te esquecer. 21º lugar. Zig Zag.
Ok, esse episódio é bizarramente bom em alguns aspectos e horrivelmente desconfortantes em outros. Muitas pessoas devem se lembrar desse episódio por apresentar a primeira música da série a ser cantada pelo Finn. Amigo, sei do que precisa. O que é? Quer suas meias pra aquecer os seus pezinhos de bebê. Amigo, eu sei o que quer. O que é? Quer sujar a calça o dia todo. Amigo, mais que nojo. Essa música gruda, mais que chiclete. O episódio começa com nenhum ponto negativo, apenas com o Finn e o Jake adotando o Zig-Zag como um companheiro de dança. Algumas cenas são bem engraçadas, como o fato do Zig-Zag comer desenhos e o Finn desenhar o Jake pra dar de comer pra ele. Que comida tá desenhando agora? Jake, eu tô desenhando você. Não me dá pra ele comer. Vai, come ele, Zig-Zag. Sou burro. Não, senhor! Mas ao longo do episódio as coisas vão ficando um pouco perturbadoras. Com o Zig-Zag vomitando, passando mal e até mesmo explodindo. Ó, Jake, ele precisa mais da gente do que nunca. A gente só tem que tomar mais cuidado com você, né, carinha? Zig-Zag! Finn, tá bem. Nosso bichinho explodiu. E eu acho incrível ressaltar que ele apareceu no último episódio da série vestido como um empresário. O que não faz tanto sentido, mas foi legal ter incluído ele. 20º lugar. Problemas na Terra do Caroço. Esse foi o episódio de apresentação da Princesa Caroço. Não me levem a mal, eu gosto desse episódio. Mas ele tem um furo muito grande em relação ao resto da série. A mordida. Nesse episódio, o Jake é mordido sem querer pela Caroço. E lentamente começa a se transformar em um encaroçado. Tipo um efeito lobisomem mesmo. Mas esse tipo de coisa nunca mais é vista durante todo o desenho. O que é algo não muito sério, levando em consideração toda a experimentalidade da temporada. Tirando isso, o episódio é bom, com piadas relativamente boas. Não espalhem pra todo mundo sobre o portal, é tipo um segredo. Mas cadê? O portal é o sapo e o cogumelo. Rabab, senha, por favor. Tanto faz, 2009. Nada a se reclamar, porém nada a se exaltar. 19º lugar, o Moi Tripa. Esse é o último episódio da temporada, que não teve um encerramento tão épico como as outras. Na verdade, esse é um episódio bem comum, e com uma narrativa que já foi vista em muitos outros programas. Existe um vilão atacando cidades, e esse vilão se parece com o protagonista, fazendo com que o protagonista seja taxado como vilão pelos cidadãos. O vilão, nesse caso, é o Moi Tripa, e o protagonista é o Jake. O episódio é basicamente isso. Porém, a história não é mal contada e pode te prender e com certeza tirar alguma risada em algum momento. Eu vou fazer xixi. Uou, não. Calminha aí, pessoal. Esse é o meu amigo Jake, o cão. Ah, menos mal. Eu quase fiz xixi. Peraí, você ia fazer xixi se eu fosse o Moi Tripa? E assim, morremos de medo dele. Ah, então eu sou o Moi Tripa, olha só! Eu vou fazer xixi. O cara faz xixi esquisito. 18º lugar. Cidade das Aberrações. Eu imagino os roteiristas conversando para a formação desse episódio. O que acham do Finn ajudar um mendigo e em troca ele ser transformado em um pé gigante? Pois é isso que acontece. Que é isso, cara? Que tipo de acordo é esse? Eu ajudo uma pessoa e ela me transforma num pé fedido? Você tá até cheiroso. Sai de mim, meu chapa! O episódio marca a aparição do Mágico, que desde o começo tem como ponto de referência seu maior babaca. Não, me transforma de novo! Não sem antes você perceber como eu sou o panaca! Toma. O Mágico é, sem dúvidas, um dos personagens mais importantes para a história de Hora de Aventura. Por isso, eu não considero esse episódio tão filler quanto dizem. Esse episódio é repleto de piadas ótimas que tiram pelo menos um arzinho do meu nariz cada vez que eu assisto. Aquele é Zap, o braço. Trude, a cintura. Aqueles são Wee e Gorflax. Foram transformados em amígdalas. E aquela é Kim. 17º lugar. Quando os sinos de casamento derretem. Esse é mais um episódio com um roteiro e trama esquecível, mas o que torna ele diferente dos outros? O humor.
Sem sombra de dúvidas. Não é um episódio com uma narrativa nem um pouco complexa, mas ao assistir ele, eu sinto aquela sensação de... eu tô assistindo isso só pra dar uma risada uma hora ou outra. E isso é uma coisa boa. Nesse episódio, Finn e Jake estão encarregados de participar da despedida de solteiro do Regelado. Sim, eu vou me casar com alguém que quer se casar comigo. Veja, a minha noiva está bem ali. Olá, docinho. Oi, bonitão. E precisam explicar coisas básicas pra ele sobre o amor. Regelado, você quer ficar velho com alguém, não quer? Que nem aqueles cisnes ali? Jake, isso é horrível, amigão. A gente tem que falar pra ele que não pode comer a esposa. Mas logo eles ficam sabendo que sua esposa só tá aceitando se casar com ele por meio de feitiços de manipulação mental. Eu prefiro morrer do que me casar com o Regelado. Ele me enganou. E eu tava feliz pelo aquele filho da mãe. No final de tudo, acaba bem. E o Regelado se casa com o Jake. Sim, no universo de Hora de Aventura, Regelado é canonicamente casado com o Jake. Se casou com um cachorrão, bobão. O quê? Como assim com um... essa não. Peraí, do que eu tô rindo, afinal de contas? Esse é o meu casal LGBT favorito. 16º lugar. Ricardio, o coração. Você provavelmente deve se lembrar de ver um coração com o rosto bizarramente bem detalhado enquanto assistia a Hora de Aventura. Esse é Ricardio, um coração bípede que saiu do corpo do Regelado, fruto de uma experiência fracassada para conquistar a Bonnie, e que vai tentar conquistar ela por conta própria. O roteiro do episódio em si não é tão atrativo, focando principalmente no ciúme do Finn pelo Ricardio e na tocaia para ver se ele é um vilão. Mas algo que se destaca bastante é uma das primeiras tentativas de dar uma alma e sentimento maior para cada personagem. Desde o ciúme do Finn, que na época era compreensível, tendo em vista que ele era só um garoto imaturo de 12 anos, até o sofrimento do Regelado ao ser vítima de um ataque direto de seu próprio coração. Mas vim até o Reino Doce para procurar ele. Em um beco, eu implorei para ele voltar para mim e deixar a princesa em paz. Mas ele me jogou da lixeira para morrer. No final, Regelado acaba conseguindo recolocar seu coração no lugar onde ele pertence, deixando assim um espaço aberto para uma possível volta do Ricardio. 15º lugar. Sonho de Dia Chuvoso. Esse é mais um episódio de alívio cômico, em que nada de muito importante realmente acontece. Quando Finn e Jake ficam entediados por estar acontecendo uma chuva de canivetes e terem de ficar presos em casa, Jake começa a usar sua imaginação de forma super realista, fazendo com que surjam vários desafios e obstáculos pela casa, no caminho de encontrar a máquina de desligar a imaginação do Jake. Esse episódio é esquecível, porém bom, não só por causa do humor. Puxa vida, eu imaginei uma bruxa velha pelada. Eca! Mas também pela falta de realidade presente, fazendo com que tudo se torne possível e imprevisível de se acontecer. 14º lugar. Minhas duas pessoas prediletas. Esse é o primeiro episódio a dar um foco maior na Lady Iris e na sua relação com o Jake. Ao perceber que não consegue passar tempo suficiente com Finn e Lady... Eu tô cheio disso, Sheldon. Sempre que eu saio com a Lady Iris, eu perco a diversão com o Finn. Daí, quando eu saio com o Finn, eu tenho saudade da Lady Iris. O Jake tenta unir os dois, para que os três passem mais tempo juntos. Mas o Finn e a Lady se aproximam tanto que acabam deixando o Jake de lado, fazendo ele ficar triste e com ciúmes. Cara, eu pensei que você quisesse passar um tempo com a gente. E quero. Então vem! Não, vocês podem ir na frente e ver se diverte com a minha namorada. E eu não culpo ele, porque eu amo o Jake. É realmente satisfatório ver dois personagens distintos que mal aparecem em tela juntos, interagindo entre si. E eu sinto que nesse episódio o Jake pôde realmente sentir algo, ao invés de só aparecer como um alívio cômico ou como um companheiro pro Finn. O quê? Vale ressaltar que esse foi o primeiro episódio da série em que aparece a personagem Tiffany pela primeira vez, que nesse episódio foi usado pelo Jake para fazer ciúme no Finn e na Lady, e que futuramente seria de grande importância para a história do passado do Jake. 13º lugar. Pânico na Festa do Pijama. E chegamos no primeiro episódio da série,
Sabe, eu nunca achei esse episódio com muita cara de primeiro, até porque ele não introduz nada pra quem nunca tenha visto o desenho antes. É como se tudo já tivesse sido apresentado. O episódio me atrai principalmente pela diferença dele, seja na questão gráfica, até na questão de personalidade de cada personagem. E de como tudo ainda tá tão experimental. Sério, muita coisa nesse episódio é muito inconsistente com o resto da série. Como os Guardiões de Chiclete sendo os protetores da promessa real. Os Guardiões da Promessa Real vieram nos pegar! Ven, humano, você quebrou uma promessa real. Sendo que no resto da série, eles são apenas tratados como simples guardiões do Reino Doce. O Jake dizendo que não pode comer chocolate, pois isso poderia matar ele por ele ser um cão. Eu não posso comer nem chocolate nem calda, porque eu sou um cão e podia até morrer. E detalhe, ele vive comendo besteira durante todo o resto da série. Mas o que ninguém supera é o fato do povo doce explodir quando sente medo. A galera doce explode quando fica assustada? E eles nunca mais fazem isso durante todo o decorrer da série. O episódio não é nada mal. Eu sei que ele não passa de um episódio sem relevância sobre a invasão zumbi, mas ei, é o primeiro episódio da primeira temporada do desenho. Não tem muito a se exigir em relação a isso. 12º lugar, Cidade dos Ladrões. Eu me lembro de gostar muito desse episódio quando eu era criança, e eu ainda gosto muito dele até hoje. Nele, Finn e Jake ajudam uma garotinha chamada Penny a recuperar sua cesta na Cidade dos Ladrões. Foi horrível. Eu estava tentando vender minhas flores aqui no deserto quando 2 ladrões vieram e roubaram minha cestinha inteira e correram para a cidade. Pra cidade? Os ladrões! É hoje. Que é uma cidade em que literalmente todo mundo comete atos furtivos contra os outros, a literalmente todo momento. Eu sempre gostei muito dessa ideia, e é realmente muito engraçado ver personagens totalmente fora do contexto roubando coisas totalmente aleatórias. Meu irmãozinho, meu corpo! Vou roubar a sua cesta de flores, mago! Panqueca, panqueca! Irmão! Meus óculos! Meu pijama! Meus óculos! Todo o cenário e a atmosfera da cidade me dava um sentimento de medo e caos social que é realmente muito bom de se sentir. Passa pra cá! Calminha aí, garota. O quê? Sua cesta tá debaixo de todo esse ouro? Essa é uma das coisas que torna as primeiras temporadas tão interessantes e especiais pra mim. O desconhecido junto com o sentimento de ei, isso me deixaria com medo na vida real, e isso me traz um certo desconforto positivo. E esse episódio consegue captar isso de forma muito boa. Desculpa, Finn. Deixa eu te dar umas pedras ou um pouco de ouro ou uma facada na sua garganta. Minha única crítica negativa se dá ao fato de não terem colocado a Penny em nenhum outro episódio da série. Sério, eu acho que ela tinha muitas características boas a serem abordadas, porém isso nunca aconteceu. Obrigada por me dar uma segunda chance de ter uma vida pura. Vou sentir sua falta, Finn. Eu também. Adeus. Ô, cara! Por que você tá sem calça? 11º lugar. O que é a vida? Quem lembra do Nept? Sim, aquele robozinho que ninguém dá a mínima. Eu sinceramente acho ele um ótimo alívio cômico em certos episódios. E esse, senhoras e senhores, foi o episódio em que deu origem ao personagem. Esse foi o único episódio que seu nome foi traduzido aqui no Brasil, para Rojotor. E a razão do seu nascimento não foi lá a coisa mais importante e necessária de todas. Ele foi criado pelo Finn com o intuito de fazer uma pegadinha para jogar torta na cara do Jake. Vou construir um robô que joga tortas que nunca acabam, na cara feia do Jake. E ele nem vai saber o que acertou ele, porque as tortas não vão nunca, não vão nunca, não vão nunca acabar. Sua energia para jogar torta precisava ser gerada por meio de um raio de gelo, presente no castelo do Rei Gelado. E depois do raio do Rei Gelado atingir ele, o próprio Rei Gelado começa a tratar ele como uma cria sua, como um filho.
O episódio é cheio de ensinamento de moral do Finn pro Nept, e de competições entre o Rei Gelado e o Finn pra ver qual deles é o melhor pai. Ainda vou poder fazer pegadinhas com o Finn? Não! Vou te mostrar o que pode acontecer se você andar com Finn! Soltar o pulo rojotor é muito irado! Eu adoro as pegadinhas do Finn. O Nept acaba amando os dois igualmente, mas sabe qual é a melhor parte? Nenhum dos dois dá a mínima pro Nept durante as próximas 3 temporadas. Ele é simplesmente esquecido. Tanto que eles até fazem uma piada no episódio em que ele reaparece. Saco de pão velho é a prova de fogo? Jake, você encontrou o Nept. Eu sou o campeão supremo de esconde-esconde. 15 meses, 4 dias, 9 horas e vocês não me encontraram. Ai, que praga! Nós esquecemos do jogo! Cala essa boca, Jake. Esse ainda é um episódio muito legal de se assistir. E ele ainda retrata uma parte muito importante e delicada do personagem do Rei Gelado, mostrando que ele não é apenas um lunático maluco e que demonstra ser uma pessoa bem sentimental. O sol está baixando. Devemos capturar umas princesas, papi. Não, filho, vamos só ficar mais um tempinho por aqui. Eu te amo pra sempre, papi. 10º lugar. Prisioneiras do Amor. Rei Gelado. Esse é um personagem que por muito tempo foi apenas visto como o vilão que sequestra princesas. O que é verdade de certa forma. Antes de ser retratado como um dos personagens com a história mais profundamente triste e emocional de todo o desenho, ele era sim tratado apenas como um antagonista clichê e alívio cômico em algumas cenas. Esse foi o episódio que introduziu ele no desenho. E adivinha o que ele faz? Ele só sequestra princesas mesmo. Mas ver ele tentando realmente fazer com que elas se sintam confortáveis, mesmo que de uma maneira um tanto pirada. Vamos lá, princesa Frutinhas. Eu preciso que você toque. Mas eu não sei tocar. Então vem aqui que eu vou te ensinar. Coloque as suas mãozinhas aqui, nas barras assim, então... Acho que eu não sei tocar. É só fazer como eu ensinei. Mostra que o personagem ainda demonstra algum tipo de carinho e sentimentalismo não compreendido. No final do episódio, você realmente consegue se simpatizar com ele. Porque as pessoas não gostam de mim. É porque eu sou um mago? É porque a minha barba é muito desgrenhada? Eu só tento ser um bom partido para as meninas. Qual é o meu problema? E eu simplesmente amo quando o desenho consegue fazer isso com o Rei Gelado. O Rei Gelado é sem dúvidas um dos meus personagens favoritos, e sua história ao longo da série realmente é de tocar o coração. Vale ressaltar que nesse episódio acontece a primeira aparição da Coruja Cósmica, que é um personagem muito importante para a história mitológica e astrológica do desenho. E curiosidade, o design da Coruja Cósmica teve como base o reflexo de uma descarga de mictório. 9º lugar. Lembranças da Montanha Boom Boom. Agora sim as coisas estão começando a realmente ficar boas. Lembranças da Montanha Boom Boom é um dos episódios mais marcantes dessa temporada, por diversos fatores. O humor do episódio é impecavelmente bom, juntamente com sua apresentação de ideias e seu roteiro super criativo. O episódio fala sobre ajudar o próximo, quando uma montanha falante se sente triste por ter a vista de um monte de grandalhões em pancadaria. Por favor, sem pancadarias, elas me entristecem. O Finn acaba tendo que ajudar o Montanha, mas ele também não pode acabar com o entretenimento dos homens. Será que podem parar de ser um pouco violentos? Peraí, pessoal, que papo bomba aí? E o episódio mostra diversas soluções hilárias e acrescenta personagens totalmente aleatórios perto do final, com problemas totalmente fora do contexto. Deixa só eu. Eu preciso ser polinizado. Polinizado para poder ter filhotes. Galera, por favor, um problema de cada vez. Meu bumbum coça. A água está fria demais. Ele roubou nosso triângulo. E eles a minha ameixa. Seu pelado. E isso é tudo implementado de forma incrível. Porém, o que mais me atrai nesse episódio é o motivo do Finn querer ajudar todas essas pessoas,
por mais simples e bobos que seus problemas possam ser. Escuta aqui, seus saqueadores sem coração. Tem alguém pedindo socorro e eu não vou ignorar o pedido. Ai, vai começar. Conta logo, Finn. O episódio nos mostra também a primeira lembrança que o Finn teve de sua juventude, que consiste nele caindo em uma folha coberta de seu próprio excremento. Muito tempo atrás, quando eu era um bebê, eu fui bumbum numa folha. Bum, bum! Foi quando eu caí pra trás e sentei no meu próprio bumbum e chorei o dia todo. Falando desse jeito parece meio bobo, mas ver todo mundo observando ele e tratando ele como uma aberração realmente te toca e te faz sentir empatia pelo personagem. Mas ninguém veio me ajudar. Naquele dia, eu jurei ajudar quem precisasse, sem me importar qual o tamanho do problema. E é por isso que eu preciso ir. Até hoje ele chora quando faz cocô. Obrigado pela compreensão, pessoal. E adivinha quem acabou ajudando ele? Joshua e Margaret, pais biológicos do Jake. O que você quer, bebê? Por que está chorando? O bebê não me diz o que tem de errado. Está preso numa folha e fedendo. Dá ele aqui, Josué. O bebê precisa de amor e beijos para ficar feliz. Pronto, viu só? Agora ele está feliz. Você beijou um bebê bumbum. Nem pense que vai ganhar carinho de mim antes de lavar essa carinha suja. E essa foi por muito tempo a única história de origem que tivemos do Finn, e uma de suas principais motivações para continuar sendo um herói. 8º lugar, Dona Tromba. Tá, todo mundo aqui lembra da Dona Tromba, certo? Aquela elefoa super inocente, mas ao mesmo tempo muito obscena. Esse foi o episódio que introduziu ela no desenho, como a cozinheira de tortas de maçã mais querida da Terra de Ó. O episódio consiste em Finn e Jake realizar o sonho da Dona Tromba de encontrar e comer a maçã gema de cristal. A maçã de que estou falando não é igual às outras. Dizem que é a maçã das maçãs. A lenda chama de maçã da gema de cristal. Que se encontra em uma floresta repleta de monstros e com um cenário totalmente ameaçador. Agora, levar a Dona Tromba em uma aventura como essa é que nem levar a sua vovozinha, que faz crochê e assiste programa gospel, para um show do Slipknot. Isso faz com que o Finn fique extremamente irritado com o comportamento atrapalhado dela durante o caminho para a maçã. Sou a aventureira mais sexy do mundo! Dona Tromba, você não é uma aventureira. Olha, você quase se matou. De novo. Você quer morrer, Dona Tromba? O que acha que os aventureiros fazem? Morrem e fazem os amigos se sentirem horríveis por não conseguirem salvá-los? Mago! O episódio tem uma trama bem divertida e cenas muito icônicas envolvendo a personagem. Mas a melhor cena, sem dúvidas, é o final, cujo clima é totalmente medonho e te deixa com um leve desconforto que, pra mim, é implementado de forma muito boa e totalmente positiva nesse episódio. Ô, Guardião de Cristal! Tá tudo bem se a Dona Tromba pegar uma mordidinha da maçã? Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Eu sou burro. Eu sou burro. Você ouviu o Guardião, Dona Tromba? Morde a maçã. Está bem! E aí, qual o gosto? Como é o gosto? Sétimo lugar, Bruxo. Ok, eu tenho certeza que muitos vão se lembrar desse episódio. Ele pra mim ganha o título de episódio mais criativo da primeira temporada, sem dúvida alguma. Nele, o Finn e o Jake estão conversando sobre coração de demônio, por algum motivo desconhecido, quando se deparam com um caveirão que tá oferecendo poderes mágicos de graça. Ô Jake, Yeah? já imaginou como deve ser o coração de um demônio? Claro que sim. E o gosto de um coração de um demônio? Aí, garoto, você quer poderes mágicos? Poderes mágicos completamente de graça. Então Finn e Jake acabam optando pelos poderes, e para ganhá-los, os dois precisam fazer tarefas totalmente sem nexo, para obter estrelas em seus roupões de magos, que contêm um novo poder em cada uma. As tarefas variam de colocar tangerinas na boca até a comer vassouras. Para receber os poderes, devem primeiro comer estas vassouras. Demorou! E os poderes são totalmente aleatórios. Vocês com certeza podem esperar qualquer coisa deles. Excelente! Nível 8. Meus parabéns!
qualquer coisa mesmo. Esse episódio é realmente muito bom e é um dos mais engraçados da temporada. Eu recomendo fortemente que vocês o assistam. E curiosidade, tem uma parte desse episódio em que o Finn acaba queimando suas roupas. E para censurar suas partes íntimas, os produtores colocaram castores na barra de censura. Mas depois a Cartoon obrigou eles a mudarem por pedaços de madeira. E o motivo vocês já devem saber por quê, né? 6º lugar, o herói dele, Billy. Muitas pessoas que assistiram pouco desenho desconhecem esse personagem, que é um dos mais essenciais e importantes personagens para a história do desenho. Ele é o maior ídolo do Finn, que se baseia muito nos seus ideais. Cara, eu rasgo a maior seda pra você. Por favor, aceita a gente como aprendiz. Pra quê? Pra gente aprender a detonar o mal igual a você. E também foi o responsável por derrotar pela primeira vez o que futuramente viria a ser um dos vilões mais caóticos e amedrontadores de toda a série, o Lich. O episódio mostra muito a semelhança entre ele e o Finn. Na juventude eu era parecido com você. Motivado, cabeça dura, usava uma roupinha minúscula. Tinha até um cachorro mágico. Eu vou desmaiar. Até em pontos que aconteceriam muito futuramente na série. Ele lutou com o mar, que representa o maior medo de oceano do Finn, salvou uma donzela de um ser flamejante que se parece muito com o Rei Gelado e ganhou um cacho de um cabelo de uma princesa, o que também acontece com o Finn, que ganha um cacho da Bonnie na 2ª temporada do desenho. Ele é o nosso grande herói, corajoso e honrado, enfrentou o mar revolto, destronou o Rei Lagarto. Billy venceu o Bonde do Fogo, resgatou uma donzela e lutou com tanta bravura que ganhou o cabelo dela. Billy também lutou como um urso. Foi a batalha mais matemática que já rolou. O roteiro do episódio gira em torno do Finn e do Jake tentando achar uma maneira de derrotar vilões sem usar a violência, assim como Billy, depois de ter se aposentado de uma vida sem lutas. Minha vida toda eu derrotei criaturas más. E novos vilões apareciam. Derrotá-los era um esforço inútil. Que outra maneira existe? Não violência. Ajudar as pessoas participando em sua comunidade. Não violência? No final, Finn e Jake reacendem seu coração de herói que adquire uma visão positiva sobre a violência usada contra o mal. Talvez tenha razão. É como se suas palavras preenchessem um vazio em meu ser. Notando. Finn e Jake, vocês dois são meus heróis. Eu sei que é um roteiro não tão mirabolante, mas eu deixo o episódio numa posição tão alta justamente pelo fato de ter apresentado pra gente um personagem tão importante de forma tão marcante. Caiam fora! 5º lugar, Masmorra. Afinal, o que inspirou Hora de Aventura? Dungeons and Dragons. Esse era o jogo preferido do criador do desenho, Pendleton Ward. O jogo serviu de inspiração para toda a primeira temporada. Os episódios eram sempre roteirizados como se os roteiristas realmente estivessem jogando em uma mesa de RPG. E isso diz muito sobre a experimentalidade do começo da série. Mas esse episódio em específico se aprofundou mais nessa inspiração voltada ao jogo, sendo uma aventura totalmente voltada para a exploração e desafios presentes em uma masmorra. O episódio é um dos melhores dessa temporada, por conseguir mostrar toda a essência do começo da série em apenas 10 minutos. Ele apresenta cenas memoráveis, Saudações, Frank, o menino humano. Como é que você quase acertou meu nome? Eu tenho conhecimento aproximado de muitas coisas. um humor imaculado. Mas foi muito estranho, eu corri por vários obstáculos. Escolha sua arma de duelo. Eu escolho o sanduíche. E também um pouco daqueles momentos macabros, que são ótimos. Quem é? Calma, está tudo bem. Sou sua anja da guarda, Finn. Estou aqui para te salvar. Olha, deixa eu te limpar e arrumar sua roupa. Vou te levar à Câmara do Olho de Cristal. Oh, legal! Onde vou te cozinhar e comer sua pele. Eba! Calma, peraí. Confie na sua anja da guarda. 4º lugar, o Enquirídeo.
Lembra quando eu disse que o primeiro episódio da série não tinha cara de primeiro episódio? Esse aqui tem. Não só tem cara, como ele realmente foi o primeiro episódio a ter um roteiro e um storyboard, o que está presente no livro The Art of Fool, que conta a história de todo o começo da série. Então, tecnicamente, esse era para ser o primeiro episódio. Ele consegue nos apresentar muito bem as características de cada personagem, suas inseguranças, ideologias e capacidades. O episódio consiste em uma missão dada pela princesa Jujuba ao Finn, para sair em busca do livro Enquirídeo, que se encontra no Monte Cragdor, guardado pelo grande Minotauro. Está vendo o livro? Sim, eu tô vendo. É chamado de Enquirídeo. Um livro criado apenas para os heróis que têm um coração justo. Enquirídeo. Medonho! O livro está no topo do Monte Cragdor, guardado por um forte Minotauro, e está esperando por um herói justo para pegá-lo. O Enquirídeo viria a ser um dos itens de maior importância para o universo da série, sendo capaz de abrir portais dimensionais e até mesmo alterar o passado. O episódio mostra muito bem as primeiras dúvidas do Finn em relação ao heroísmo, e em como ele se preocupa com isso, sendo seu principal caminho de vida na época. Você tá legal? Nem um pouco, cara. Aquelas velhinhas foram destruídas por minha causa. Não agi certo. Eu fui um burro. Um idiota. Tudo aqui é feito pra mexer com você, mexer com a sua cabeça. Nada é real. São só desafios pra testar seus atributos de herói. Agora vamos pegar o livro. Beleza, você é o cachorro mais inteligente que eu conheço. Minha única crítica negativa a esse episódio é em relação ao Minotauro. Ele nunca foi visto na série novamente, e ele parecia ter muita capacidade para um bom desenvolvimento de personagem. Ah, e curiosidade, o Monte Cragdor nunca mais reapareceu na série, até o último episódio, no qual ele é apresentado como a residência do Bimo, 1000 anos no futuro. Terceiro lugar, Despejados. Eu aposto que você deve ter sentido falta de algum personagem nessa lista. Marceline, a rainha dos vampiros. Esse episódio é totalmente marcante por nos apresentar pela primeira vez a personagem. Nele, Finn e Jake são despejados de sua casa na árvore por Marceline, que já havia sido proprietária da casa e voltou para retomar sua posse. Vocês também parecem ser muito legais, mas como podem imaginar, eu estou muito cansada. Então, é melhor vocês dois irem andando. O quê? Olhem. M de Marceline. Ui, não! Eu marquei isso na árvore há anos, bem antes de vocês dois começarem a invadir tudo aqui. A personalidade dela é bem instável nesse episódio. Ela não apresenta todo aquele sentimentalismo presente em futuros episódios da série. Nem apresenta uma personalidade muito profunda. Na verdade, só tá presente sua personalidade aventureira e rebelde, que, convenhamos, estava presente nela durante todo o resto da série. Nesse episódio, Marceline é apresentada como uma antagonista, que tá lá apenas para f***er com Finn e Jake, despachando eles de 2 moradias diferentes. O que você quer, Marceline? Eu só queria mostrar uma coisinha. Essa caverna é minha. Como é? Valeu por ter dado uma geral pra mim. Você não pode pegar nossa casa de novo. Posso sim! Tanto que no final até acontece uma luta entre eles, na qual ela até tenta matar o Jake. Você é patética! Se prepara pro gancho, sua cadeira! Me briga! Que felizmente se recupera, levando seu sangue pra dentro de suas entranhas. E tem a musiquinha. Ah, meu Deus, a musiquinha. Essa é uma das músicas mais sem sentido e desconexa da série. Finn e Jake saíram em busca de um novo lar. Não vai ser fácil achar uma nova casa pra morar. Olha só essa. Mas o pé do Finn acabou preso. Que péssima ideia agora. Aquele pássaro vai querer te pegar. E eu adoro isso, porque apresenta da forma mais pura o que é o humor nonsense do desenho. Grande coxa, pode entrar. Olha ao redor. Que beleza. Vem um sapo, vomita um tigre. Uma porção de comida e fogo.
Eu adorava esse episódio quando eu era criança. Ver a Marceline pela primeira vez foi uma coisa marcante pra mim. E ninguém imaginaria que ela ia se tornar alguém tão importante para a história do desenho e com um desenvolvimento de personagem impecável. Segundo lugar, criado. Esse aqui é outro episódio da Marceline. Eu já vou dizendo de primeira mão que vai ser muito difícil um episódio da Marceline não entrar pelo menos em um top 5 em cada ranking de temporada. Esse é o segundo melhor episódio da temporada pra mim, porque ele é um dos únicos que consegue se aprofundar e dar continuidade na formação de um personagem de uma forma excelente. Como eu disse antes, a Marcy foi vista apenas como um antagonista ou anti-herói, e nesse episódio ela já cresce e se desenvolve de uma forma muito considerável. Nesse episódio, o Finn tenta livrar o sofrimento de um velho criado da Marceline e acaba assumindo o seu lugar, tendo que cumprir as ordens da Marcy a qualquer custo. Caia no chão para mim. Sim, senhora. Agora chore para mim. Estou muito bem. Eu não quero chorar, mas eu vou chorar para você. Aí, pode parar. Eu vou fazer o que precisar, até trocar de lugar com ele. Como é que é? Tá falando sério? Bem... Droga, sim. Eu topo. É algo bem dominatrix, eu acho. Enquanto isso, o Jake tenta livrar o Finn do seu serviço de criado, mas não consegue devido ao seu terrível medo de vampiro. Com o tempo, o Finn descobre que os afazeres da Marceline, julgando pela capa, parecem ser maus, mas depois que entra em prática, é totalmente prestativo e faz um bem enorme ao povo. Por favor, menino humano, me solte. Me desculpe, senhor. Eu sou obrigado pelo meu código de honra a cumprir o que ela diz. Eu entendo, meu filho. Já fui casado uma vez também. Aquela gravata vermelha estava deliciosa. Minha nossa, uma gravata branca. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, ela é tão linda. O episódio termina com uma amizade formada entre os dois, o que deixa o Finn muito feliz por poder contar com uma nova amiga. Pra isso que servem os criados. Quase esqueci. Você está demitido do serviço de criado. Não é tão legal agora que sabe do truque. Mas ainda tá de pé o estrangulamento de fadas da manhã, né? Com certeza. Em primeiro lugar, Oceanos do Medo. Medo. O que isso mostra sobre cada ser vivo? Que temos inseguranças e obstáculos que nos desviam daquilo que realmente queremos fazer, conhecer e experimentar. Nos cantos mais escuros da mente, uma doença conhecida como medo se alimenta das almas dos que não conseguem controlá-la. Esse episódio consegue trabalhar de forma excelente um trauma do Finn, que é o medo do oceano, mais conhecido como talassofobia, que segundo sites do Google, se trata do medo de mar e oceano. Essa fobia pode ser relacionada a histórias traumáticas da sua vida. E isso é justamente o que acontece com o Finn. Futuramente no desenho, descobrimos que o real motivo dele ter essa fobia do oceano foi o fato dele ter sido abandonado de forma não proposital pelo seu próprio pai, em uma jangada, no meio do mar. É algo muito absurdo e totalmente justificável para o medo do personagem, que foi retratado durante muitos momentos da série. Depois de perceber que não consegue entrar no oceano, o Finn se depara com a manifestação do seu próprio medo. Porque meu estômago tá pirando! Au! Quem é você? Eu sou a manifestação do medo. Medo do oceano. Que tá lá apenas para desmotivá-lo de ser um herói. Eu não sou covarde, eu sou um herói por aqui! Você tem medo demais do oceano para ser um herói de verdade. Mentira! Eu não tenho medo de nada! E é isso que o medo realmente faz com uma pessoa. Atrapalha seus sonhos e objetivos. O episódio é basicamente o Jake tentando diversas formas de fazer o Finn perder seu medo. Eu tô com medo! Jake, me tira da água! Me tira agora! Carambolas, você tem
tem mesmo medo do mar. Na verdade, você tem tanto medo do mar que me deu uma ideia. Vamos começar um negócio de ter medo do mar. Jake! Tá bem. Eu tenho um plano pra acabar com o seu medo. E é muito engraçado de assistir por serem soluções extremas e exageradas demais. Veja seus problemas indo embora com apenas um passo. Jake, você tá maluco? Isso não é uma coisa legal de se fazer. Ei, qual é? O mar é seu amigo e você tem milhares de amigos em volta de você agora mesmo. Milhares e milhares de amigos. Você é louco! E ao mesmo tempo é agonizante ver o Finn desesperado por estar cercado daquilo que ele mais teme. Eu consigo. Tudo bem, amigão. Segundo passo. Jake, não é brincadeira, tá me tocando! Deixa ele te segurar, cara, deixa ele te segurar que nem uma criança! Eu tô tentando deixar ele me segurar! E, embora o Finn não tenha perdido seu medo, ele se mostrou corajoso apenas tentando perder. Jake, acorda! Espera, Finn, você conseguiu, você dominou o seu medo. O quê? Você está no fundo do oceano. Também vale ressaltar o cenário do oceano nesse episódio, que apresenta uma cidade inteira submersa pela água, fruto da Guerra dos Cogumelos de 1000 anos atrás, que é uma coisa que futuramente também vai ser bem abordada pela série. E todo esse ótimo trabalho presente nesse episódio foi feito pelo excelente escritor e diretor de criação Patrick McHale, criador da minissérie animada Over the Garden Wall, que eu recomendo imensamente que vocês assistam. E assim o medo é forçado para dentro da alma do herói dominado, pelo menos por enquanto. Se eu tiver que qualificar essa temporada ao seu todo, eu diria que ela é a pior de todas as 10. Eu não disse ruim, e sim a pior em comparação às outras. Seus episódios são, em sua maioria, bem marcantes, e fizeram parte tanto da minha infância quanto na de milhares de outras pessoas mundo afora. Porém, não houve todo o aprofundamento e engajamento presente como nas futuras temporadas, o que é extremamente justificável e aceitável. Foi a forma perfeita de se iniciar um legado, que ficará registrado como um dos desenhos animados mais revolucionários da geração e da história da animação. Então, Hora de Aventura começou desse jeito. Foi ótimo trabalhar roteirizando, analisando e classificando todos os episódios dessa temporada. Eu pude realmente notar os altos e baixos de tudo que eu assisti. E eu realmente espero de coração que vocês tenham gostado de ouvir minha opinião durante todo esse tempo. Por favor, compartilhem esse vídeo para algum amigo ou amiga de vocês que também gostam de Hora de Aventura, ou então querem começar a assistir, ou então só manda por mandar mesmo, porque isso recompensa demais todo o esforço que eu coloquei nesse vídeo. E eu espero continuar fazendo vídeos assim, e reencontrá-los em uma parte 2 possivelmente, analisando os episódios da segunda temporada. Então é isso, tchau tchau e fiquem bem.